Olá, tudo bem? Nesse momento eu quero dar continuidade à série de mensagens, o propósito desses grandes personagens da Bíblia. E hoje nós vamos estar estudando o grande homem que andava com Deus, chamado Noé, o propósito de Noé. É interessante que você pode questionar, mas eu já li a história de Noé e é muito lindo, mas a questão não é você aprender sobre a história de Noé, é você poder trazer um comparativo na sua vida de como esse homem conseguiu agradar o coração de Deus, o que ele fez na sua geração que chamou a atenção de Deus, qual a resposta que ele deu ao desafio do próprio Deus em construir a arca. Deus deu um desafio a Noé: constrói a arca. Qual a resposta da vida dele? Então nós entendemos que nós podemos aprender muito com esses homens e mulheres que estão na Bíblia, crianças, com tudo que está na Bíblia nós podemos aprender e ajustar, corrigir, dar um direcionamento correto ao nosso propósito em Deus. Que nesse momento você possa abrir seu coração. Aproveitando, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você quiser abençoar com essa palavra, e que Deus te abençoe. Vamos à palavra agora. Nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 6, versículo 18, diz assim: mas com você, Deus falando para Noé, com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha que forte, né? Deus estabelecendo uma aliança com Noé. Quero trazer uma frase minha que diz assim: que o seu propósito levará tempo para ser construído, mas creia, porque Jesus já consumiu toda a vitória ao ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. O seu propósito pode levar tempo para ser construído, pode levar 5, 10, 20, 30 anos, mas creia, porque Jesus já consumiu. Por que Jesus já consumiu? O que tem a ver com o meu propósito? Tem a ver que você pode crer aqui no seu coração, no seu espírito, que você pode alcançar em Deus isso, porque se você crê em Cristo Jesus, você vai poder realizar as tuas obras diante de Deus. Nós aprendemos aqui que Noé, no versículo, achou graça aos olhos de Deus. Noé, em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graça. Algumas traduções falam benevolência, outras traduções dizem graça e misericórdia aos olhos de Deus. Por quê? Como era a vida de Noé? No versículo 9 diz que Noé era um homem justo, íntegro no seu tempo e andava com Deus. Justo, íntegro no seu tempo e andava com Deus. São características poderosas, princípios que engrandece a pessoa. Você praticar a justiça, ser justo aos olhos de Deus, você ser íntegro nesse tempo que você está vivendo, e você ter integridade aos olhos de Deus, e você andar com Deus. Você tem uma percepção espiritual de tudo aquilo que você faz, você tem temor, você pratica a justiça, você tem a integridade de que você quer agradar a Deus. Aleluia, Jesus, muito forte. Quais características de repente você deve ter? Quais as suas características que você tem que agrada a Deus? Você pode refletir sobre essa pergunta, né? Noé, ele tinha uma característica: ele era justo, íntegro e andava com Deus. E a sua geração?
sua geração era corrupta. A sua geração dava náuseas a Deus. É uma forma figurada de falar. A sua geração entristecia o coração de Deus. A geração de Noé, ela perdeu, porque o propósito de Noé era construir a arca e ser fiel a essa aliança que Deus estabeleceu com ele. O propósito de Noé era construir a arca e ser fiel à aliança que ele estabeleceu com Deus, né? Com quem você está fazendo aliança? Com quem você está se aliançando, né? Politicamente, né? O seu relacionamento conjugal. Qual a amizade que está te aproximando de Deus ou te afastando de Deus, né? Noé fez tudo conforme Deus falara para ele, né? Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 8. Não, Gênesis capítulo 7, versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado. Quais instruções você segue de Deus? Se a Bíblia falar para você ser fiel dizimista, você vai ser fiel dizimista ou você vai fazer contrário à vontade de Deus? Aqui que está o segredo do sucesso verdadeiro, entendeu? O sucesso verdadeiro não está em ser um bilionário longe dos princípios de Deus, mas sim ser uma pessoa alinhada em agradar o próprio Deus. Aleluia, Jesus. Noé fez tudo. Ele não fez 99%. Ele não fez só aquilo que lhe agradava. Ele não fez só aquilo que agradava a sua geração, as pessoas da sua geração, não. Ele fez tudo. Hoje nós ouvimos testemunho de jovens, homens e mulheres que se dedicaram plenamente em agradar a Deus. Essas pessoas puderam impactar a sua geração pelo poder de Deus, pela glória de Deus. O testemunho de Noé em sua geração brilhava à luz de Deus, o verdadeiro testemunho, né? Por quê? Porque ele fazia tudo conforme a instrução de Deus, conforme Deus lhe ordenara, conforme o projeto de Deus, conforme o propósito de Deus para a vida de Noé. Ele fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, versículo 5. Olha só, uma frase minha, né? Verdadeiros pais instruem seus filhos para viverem o propósito de Deus nas suas vidas, né? Noé, ele e a sua família puderam ser salvos, adentrarem na arca, puderam ser salvos. Por quê? Porque Noé fez tudo, ele dava o exemplo. Os pais, eles dão exemplo. Os pais, eles ensinam. Eles têm duas pilastras da verdade. Tem mais, mas nós queremos trabalhar agora essas duas, que é o ensino e o exemplo de Noé. Qual é o ensino de Noé? Qual é o exemplo de Noé para sua família? Qual é o teu exemplo para sua família, né? Muitas pessoas preferiam que, às vezes, você que é o cabeça aí na sua casa, você que é a mãe, o pai, você que é filho aí, né? Muitas vezes na igreja, um exemplo até difícil de falar, parece que as pessoas na igreja, elas começam a criar asa de anjo, né, para chegar na igreja, parece santarrões, e na casa não se parecem com anjos, chegam a ser comparados até com animais, cavalo, por exemplo, né, que dão coice. É difícil falar, pregar essa palavra, mas é uma realidade, porque a ignorância, ela é mãe de todos os defeitos. A ignorância, quando você não conhece sobre o amor, você vai ser uma pessoa fria. Quando você não conhece sobre o amor de Deus, você está desligado da eternidade, você está desligado dessa grande verdade. Verdadeiros pais instruem seus filhos para viverem o seu propósito, né? O que acontece? Seu propósito pode salvar vidas. O propósito de Noé pôde salvar
a vida dele e a vida dos seus familiares e das suas noras. Aleluia, Jesus. O teu propósito é tão poderoso que pode salvar vidas. Você pode ganhar vidas para Jesus. Você pode trazer proteção para sua família. Você pode prever pela palavra de Deus, pela revelação que o Espírito Santo traz na sua vida, pela instrução, pela informação privilegiada que Noé tinha. Ele pôde construir a arca. Deus falou para ele: eu vou destruir, eu vou acabar com toda a humanidade. E Noé pôde preservar a vida dos seus familiares, né? A tempestade pode até tentar parar o seu propósito, mas nada pode pará-lo com Deus. A tempestade vão vir, e a tempestade e as chuvas vieram, o dilúvio veio sobre a terra. E Noé entrou na arca, ele já tinha entrado, ele e sua família, e Deus lacrou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca por fora e ninguém conseguia mais entrar. Noé e toda a sua família, os animais estavam ali dentro daquela arca. E a tempestade, o dilúvio veio, choveu dias e noites. Mas a tempestade pode até tentar parar o seu propósito, mas nada pode pará-lo, a não ser você mesmo. Nada pode parar, a não ser o desânimo, a não ser o medo, a não ser a mediocridade. Essas três fortalezas: o medo, a mediocridade e agora, o medo, a mediocridade podem pará-lo. Eu não lembro agora a outra fortaleza, mas você ouvir, você assistir de novo, podem te parar. Mas a sua decisão pode te parar. Mas se você firmar o seu propósito, se você ser determinado no seu propósito, na sua aliança com Deus, você vai continuar avançando. A paternidade verdadeira aponta na direção do propósito verdadeiro. Quantos pais hoje não estão dando direção para os seus filhos? Porque alguns pseudos líderes estão apontando na direção do abismo. Eles falam: essa é a solução na economia, essa é a solução agora, é o profissionalismo, você tem que se formar nessa área, né? Mas na verdade, o pai que ele tem a vida de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. A mãe, ele vai orar em línguas e vai ensinar o filho a oração, a ter uma intimidade com Deus, a se relacionar com Deus. O que não é construía, revelava o seu propósito, seu testemunho de integridade. O que Noé construía, revelava o seu testemunho e sua integridade. O que você está construindo nesse tempo? O que você está construindo nessa década de 2020 a 2030? O que você vai construir nas décadas que virão a seguir, né? O que você vai construir? O que você está planejando construir em Deus? Mas o mais difícil foi aquela geração que sucumbiu na sua corrupção, né? Provérbios 27:20 diz assim: mesmo que você espanque o perverso como grãos num pilão, a sua insensatez não se separa dele. Provérbios 27:20 fala assim, mesmo que você espanque o perverso, espanque o perverso, é figura de linguagem, um conhecimento tremendo de provérbios. Se você espancar o perverso, caso fosse como grãos num pilão, é o pilão onde antigamente as pessoas socavam aquela madeira num pilão de madeira, era o café, era qualquer outra semente, grãos, para que tivesse o resultado, fizesse o café, o suco, ou a mistura, ou o farelo, né? Como grãos num pilão. Se você socasse grão no pilão, ele ficaria amassado. Assim também, se você espancasse o perverso, não adiantaria nada, porque a sua insensatez não se separa dele. O que é insensato? É aquele que vive despropósito. É a geração de Noé. É as pessoas que endurecem o coração, endurecem a sua cerviz, o seu pescoço de ferro, endurecem nas suas decisões, não aceitam a instrução de Deus.
mas nesse dia você pode manifestar o seu propósito. Tudo que não é construir revelava o seu propósito. Ele era íntegro, justo e andava com Deus. Que Noé seguia a instrução de Deus, manifestava o propósito que Deus plantou na vida dele. A tempestade não pôde parar o propósito de Noé, porque ele estava em Deus, debaixo de uma palavra de Deus. Quando nós tomamos decisões pautadas na luz de Deus para nossas vidas, nós não vamos dar cabeçadas na vida. Nós vamos ser honrados, nós vamos manifestar maturidade, a maturidade. E não vamos ser como Provérbios 27 e 20 diz, aquelas pessoas que não aceitam instrução. Mesmo que você espanque o perverso como grãos num pilão, a sua insensatez não se separará dele. Eu não quero mais insensatez. Se você até hoje construiu a sua vida em cima de decisões erradas, em cima de fortalezas, em cima de achismo, em cima de uma palavra de homem, isso tudo vai desmoronar. Mas a partir de agora você pode construir a sua vida, as suas decisões. Aleluia, Jesus. Na palavra de Deus, na nova vida que Deus te propõe, uma vida de santidade, uma vida de integridade, de justiça, de andar com Deus, de ouvir da palavra de Deus tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu ouço, um exemplo meu que eu ouço várias vezes. O livro de Provérbios eu devo ouvir por ano umas 30 vezes o áudio do livro de Provérbios. Já li mais de 40 vezes o livro de Provérbios. É um testemunho. Fora outros livros da Bíblia, né? A Bíblia em si, esse testemunho. Por quê? Porque aquela verdade vai ministrar no meu espírito, vai ministrar no meu ser, vai ministrar nos meus pensamentos que às vezes querem se corromper, se corrompem pelo pecado, que o mundo jaz no maligno. Mas a palavra vem me lavar a minha mente, meu coração, me ensinar a verdade de Deus. A Bíblia vem trazer luz para mim, porque é a palavra de Deus. A Bíblia vem me orientando, me trazendo um relacionamento de amor verdadeiro. É um manual do relacionamento de amor verdadeiro, a Bíblia Sagrada. Então, você tem que aplicar a Bíblia na sua vida, em tudo que você precisar, na sua fala, nos seus olhos, no seu testemunho, na sua conduta, né? A conduta de Noé era de integridade, de justiça e de andar com Deus. Que você possa também manifestar na sua vida um testemunho maravilhoso, assim como Noé tinha um propósito, né? Ele poderia ser chamado hoje o homem da aliança. Noé, o homem da aliança com Deus. Aleluia, porque ele andava com Deus. Que o tema da sua vida, dentro do seu propósito, possa fazer de você ser chamado de o homem do amor, a mulher do amor, o jovem da alegria. A alegria não é de alegria normal, uma alegria de que Deus, o Espírito Santo, constrói na sua vida. Que nesse momento você possa ser abençoado grandemente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.